do Senhor para você que está aqui comigo. Um bom dia, na presença do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Estou começando uma live meio que diferente, né? A posição do telefone está na horizontal, mas não se assustem, porque meu telefone está carregando e eu não posso esperar ele chegar à carga total, porque eu tenho que cumprir o horário. Já é 8h50 da manhã de quinta-feira. E eu quero tratar sobre um assunto muito especial nesta manhã, que é sobre o batismo com o Espírito Santo. Quem sabe você está ansioso, uma ansiedade boa, gostosa, de ser batizado pelo Espírito Santo. E muitas das vezes você nunca conseguiu chegar a esse patamar de ser batizado pelo Espírito Santo e às vezes até confunde como é ser batizado pelo Espírito Santo. Primeiramente, um dos princípios para ser batizado pelo Espírito Santo é você ser seguidor da palavra de Deus. Segundo, praticar a palavra e os mandamentos do Senhor. O que isso significa? Significa que você tem que ter caráter. Significa que você tem que ser uma pessoa responsável, de bom testemunho, de bom grado à parte do Senhor. Jesus, ele te vê quando ninguém te vê. Jesus vê você na sua casa, no seu banheiro. Jesus vê você no seu quarto. Jesus vê você quando está sozinho. Então, você tem que ter caráter para com as pessoas e para consigo mesmo. Amém? Isso é um princípio básico para ser batizado pelo Espírito Santo. A gente confunde muito a questão da regeneração, né? A gente confunde muito também a questão da santificação, a gente confunde muito a questão, né, do bom comportamento, né, esse desejo, esse anseio pela palavra de Deus, né, que nos traz um pouco mais próximo ao Senhor. E é diferente de ser batizado pelo Espírito Santo, porque Jesus, ele, através do Espírito Santo, é óbvio, te revela os mistérios de Deus na questão da obra salvífica, da obra salvadora de Cristo Jesus na cruz. Jesus, através do Espírito Santo, te revela isso. Mas não é um revestimento. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de todo mistério, de toda obra, de toda vontade, uma condução própria do Espírito Santo. Ele passa a te selar de uma maneira extraordinária e passa a ter uma comunhão concreta com você. Por quê? Porque ele está habitando dentro de você. Já não é mais ele ao seu lado te revelando coisas, mas ele morando dentro de você, te revelando os mistérios em uma comunhão concreta, compartilhamento de informações e vice-versa. E a gente tem que entender de que quando você é batizado nas águas, não significa que você foi batizado no Espírito Santo. Por que eu posso dizer isso a você? Porque João Batista disse à grande multidão que ele estava de que havia alguém maior que ele, que batizava e batizava com fogo. Ou seja, dois batismos. Batismo nas águas, que nos causa, né, uma nova vida, e o batismo com fogo, ou seja, batismo com o Espírito Santo. Porque é ele que queima, é ele que queima o nosso ser e nos traz a fervura, o crente fervente, né? Então é isso que é o batismo com o Espírito Santo, e eu vou conversar um pouco a mais com você. E então vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas capítulo 24, versículo 48. Eu vou fazer o versículo 44 até em diante para você entender um pouco do contexto do que eu vou te dizer. Tá? Então fica aqui comigo, que a gente vai fazer a leitura no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 44 em diante.
Aqui vai falar sobre o tema, né? Jesus aparece aos discípulos, né? Ali no finalzinho, antes de Jesus voltar ao trono, né? Dele. E aí a gente vai entender uma questão, né? Lucas, quem não sabe, foi um doutor que foi discípulo de Paulo, tá? De apóstolo Paulo. Ele se tornou seguidor dele, tá? Ele não foi um seguidor direto de Jesus Cristo como Mateus, como Pedro, como João, né? Não, Lucas foi doutor, que eu acredito que abandonou sua carreira, né? O seu trabalho para ser discípulo de Paulo e entender um pouco desse mistério que foi sobre Jesus Cristo. Ele queria entender um pouco mais. Eu acredito que como ele sendo médico, ele teve o interesse de entender, eu sou médico e eu ainda não consigo entender como é que teve essa cura tão instantânea, porque eu trabalho com medicinas, ervas medicinais, mas quem é esse Jesus que cura por palavra? Então acredito que Lucas, sendo médico, ele teve totalmente esse interesse de saber melhor, e então ele foi sendo discípulo, né, do apóstolo Paulo, ali, dos seus seguidores, e aí sim ele foi, né, pesquisando adentro cada detalhe. Lucas, ele é muito detalhista, muito detalhista. Ele foca nas curas e milagres que Jesus faz e o poder que ele tem para tal coisa. E então ele se torna um grande discípulo, né, de Paulo, mas também discípulo de Jesus, porque seguia, né, aos princípios e pesquisava muito a fundo tudo que se relacionava a Jesus. Vamos ler a palavra de Deus? Em Lucas 24, 44 em diante. Se você está, né, com a disponibilidade, acompanha eu, né, pega a sua Bíblia, abre em Lucas 24, versículo 44 em diante, que você vai ver que eu estou falando da palavra de Deus. E disse-lhes: foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento, para que pudessem compreender as Escrituras. Jesus teve que abrir o entendimento de muitos, para que pudesse compreender as Escrituras. Jesus, ele precisa abrir o seu entendimento, você que tem que dar legalidade a ele, operar essas maravilhas na tua vida, porque assim você começa a se alimentar profundo da palavra de Deus. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu envio a vocês a promessa de meu Pai. Mas fiquem, presta bem atenção nesse mandamento, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Eu repito, eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. A nossa maior dificuldade, né, amém, antes de estar trazendo essa reflexão, amém, pela palavra, né, eu observo uma grande dificuldade dos crentes de hoje, dos evangélicos, uma grande dificuldade no requisito de ser batizado pelo Espírito Santo. Porque eles acreditam que pode ser de imediato, ou às vezes é um emocionalismo fraco, né, que não envolve o espiritual, porque você pode chorar na presença de Jesus ali, né, fazer assim com a mão, aquele gesto de querer ser batizado, mas aí quando você sai dali, você nota que você só chorou, mas não foi realmente batizado pelo Espírito Santo, né? Ali foi atingido assim o emocionalismo seu. E a gente confunde muito a emoção com realmente quando se trata de uma obra de Deus em nós. Temos emoções aonde nós choramos, aonde nós pulamos, né? Mas o batismo com o Espírito Santo é um pouco mais aprofundo, né? Os sinais que acompanham o batismo com o Espírito Santo
são línguas estranhas. E eu posso observar muito também que há pessoas que fazem atos repetitivos. Sejam todos bem-vindos, tá? Nesta live, fique aqui comigo, porque estamos tratando do assunto do batismo com o Espírito Santo. Se você quiser participar comigo, mande seu comentário, vai edificar muito aqueles que estão nos ouvindo, amém? Henrique, fica à vontade, tá? Acredito que você também é um servo do Senhor, pode estar participando conosco. Eveline também deu uma entrada aqui conosco, né? Que seja bem-vinda. E aí, então, meus irmãos, muitos querem fazer atos repetitivos acerca daquilo que outra pessoa faz. Eu mesmo, antes de eu ser batizada pelo Espírito Santo, eu tinha muita vontade, mas muita mesmo, sabe? E eu ficava observando como as pessoas falavam. Só que como eu era muito temente ao Senhor, né? Às vezes às vezes eu iniciava, né, um som para mim ver se era aquilo mesmo, né? E eu tentava fazer por mim mesma aquele som, ou seja, repetir o que a pessoa dizia, e não saía nada. Não saía nada. Mas hoje tem muitas pessoas que estão dentro da casa do Senhor, que não tem temor devido, que pode, né, realizar esse ato de repetição, ou seja, olhar alguém do seu lado ou olhar alguém que está na frente sendo usado pelo Senhor, sendo revestido, falando em línguas estranhas, e ela observar como uma criança observa um adulto. E assim ela observa o que aquela pessoa está dizendo, e aí às vezes pensa, então eu tenho que falar, né, of the king, the bowers, por exemplo. Não. Tem gente que acha que fala of the king, the bowers, né, não sei nem se é assim que pronuncia, já está batizado pelo Espírito Santo. De forma alguma, um grande equívoco você imaginar tal coisa. Até porque não existe, né, essa questão de ser batizado pelo Espírito Santo e você, né, falar em inglês. É completamente diferente. Você vai falar em línguas, né, de outras nações. Muitas pessoas recebem os dons de falar em outras línguas, mas a língua estranha não é of the king, the bowers. Tá bom? Então, por favor, não tem esse grande equívoco. Então, Jesus fala, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. O que falta em nós, irmã Fernanda, para sermos batizados com o Espírito Santo? Revestir-se da palavra de Deus. Revestir-se do ensinamento do Senhor. Tem muita gente que quer, infelizmente, é para você mesmo. É para você mesmo que o Espírito Santo nesta manhã vai falar. Você quer ser batizado pelo Espírito Santo, mas você não quer sentar e aprender com a palavra. Como é que você quer ser batizado pelo Espírito Santo se em você está um vazio grande? Um vazio que você preenche com coisas do mundo e não com a palavra de Deus. Como é que você quer ter esse selamento? Me diga. Dá o tempo para você responder a si mesmo. Como você quer ser batizado pelo Espírito Santo se você não quer sentar no culto de ensino, aprender com a palavra de Deus? Como você quer ser batizado? A palavra do Senhor diz, buscai primeiramente o reino dos céus e as outras coisas serão acrescentadas. Mas aí você quer de mão beijada. Você quer instantaneamente. Você sentou numa igreja, eu quero ser batizado. Oba, oba. Não é assim. É com ordem e decência. Jesus, ele não vai batizar você se você não estiver preparado para receber o Espírito Santo. Será que o Espírito Santo, ele pode estar morando em templo sujo? Será que o Espírito Santo, ele mora em templo sujo? Primeira coisa, Deus é Deus de limpeza. O Espírito Santo mora em casa limpa, ele não mora em casa suja. Primeiramente, você se edifica na palavra. Primeiramente, você conserta o seu altar. Primeiramente, você aprende com o Mestre. Primeiramente, você aprende com o nosso Senhor, através da palavra dele. Indo nos cultos de ensino, sim, querido, indo nos cultos de ensino. Indo aos cultos da casa do Senhor. Porque não adianta você também ir só na terça-feira e esquecer da quinta e do domingo. Ainda mais nós que hoje, a Assembleia de Deus aqui de Novo Planalto,
estar com o culto estendido. Sábado, domingo, segunda, terça e quinta temos culto. Diariamente, só não quarta e sexta. Aí você tem a facilidade, a porta aberta de estar indo à igreja e você não vá por preguiça, por procrastinação, né? Você não vá porque você não tem vontade, você não vá porque você não quer. Como você quer ser batizado pelo Espírito Santo? Há uma diferença de alguém que pode estar indo à casa do Senhor todos os dias e há uma diferença daqueles que não podem estar na casa do Senhor todos os dias. Até porque, meu amado, Deus vê todas as coisas. Ele conhece a intenção do meu coração e do seu coração. E aí você quer ser batizado pelo Espírito Santo dessa maneira? Não tem como, infelizmente. Então você precisa ficar e aprender. Quando Jesus diz, mas ficai na cidade até serem revestidos, Jesus automaticamente está dizendo aos discípulos, ficai e aprendei uns com os outros, até que do alto seja revestido. Por que adianta estar na cidade, mas não está aprendendo nada? Jesus, ele deixou bem claro, aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração. Temos que aprender com ele. E quando ele diz, ficai na cidade, ele está dizendo, ficai e aprendei de mim. Porque enquanto vocês estão revestindo da palavra, aprendendo uns com os outros, em comunhão, em oração, que é a parte fundamental de ser batizado pelo Espírito Santo, é a oração, pedi e vos darei, né? Aquele que pede, recebe. A palavra do Senhor nos diz isso. Mas o que adianta você estar aí na sua cidade, vamos supor, né? Aí onde você está, na tua casa, na tua igreja, e ficar de braços cruzados? Que comunhão você está tendo? Que aprendizado você está tendo para ser batizado pelo Espírito Santo? Que forma de preparamento você está tendo no teu corpo para ser batizado pelo Espírito Santo? Outra coisa, todos nós, antes de ser batizado pelo Espírito Santo, escreva isso aí, tá? Se você tiver com oportunidade de pegar um papelzinho, você que quer ser batizado pelo Espírito Santo, pega um papelzinho e escreva. Antes de você ser batizado pelo Espírito Santo, você vai ser provado no fogo. Aleluia! Você vai ser preparado, a última preparação que você vai ter, se você vai de acordo, né, com a vontade do Senhor, na última fase do seu preparamento para ser batizado com o Espírito Santo, Jesus, ele vai te enviar uma prova de fogo. Por que eu estou falando isso para você? Porque eu tive sede de ser batizado pelo Espírito Santo, eu ia à frente, eu era uma pessoa completamente rígida, sabe? Rígida no requisito, né? Na santificação, eu sempre vigiava, eu sempre vigio até hoje, Jesus me deu essa graça. E eu sempre tenho esse olhar de vigilância. Eu fico observando muitas coisas e a rigidez minha que eu tinha é de não faltar culto e eu não falto culto até hoje. Se Deus abriu a porta, eu estou indo. Se Deus não abriu a porta, eu estou aguardando ele abrir. E, né, quem conhece, né, dos testemunhos de mulheres que, né, não têm os seus maridos ainda convertidos, ainda não foram, né, despertados pelo Espírito Santo, porque tudo tem uma hora, tem um momento certo para todas as coisas, mas quem entende o que eu estou dizendo, que quando Deus abre a porta, nós vamos, quando Deus não abre, a gente fica aguardando ele, e eu estou no aguardo, mas quando ele abre a porta, eu já entro, a brecha está aberta, eu já entro na brecha de Deus na minha vida. Então, eu não falto o culto, né, os cultos tradicionais eram terça, quinta e domingo, eu não falto nenhum desses cultos. O nosso pastor, ele estendeu, louvado seja o nome do Senhor por esse culto estendido, porque a igreja está aberta todos os dias para receber você. Quarta e sexta temos culto nas congregações locais, mas não temos culto na sede. Mas mesmo assim, a Igreja Assembleia de Deus Madureira está de portas abertas todos os dias, porque se não está a sede, está as congregações. Tá bom. Você entendeu? Aleluia. E aí, então, o que acontece? Eu ia à frente e não era batizada pelo Espírito Santo. Eu tinha uma fome muito grande, né? Tinha uma sede muito grande de falar em línguas.
eu tive um sonho que eu estava falando em línguas estranhas aqui em casa, sabe? Então eu era muito, mas muito ansiosa para receber o batismo com o Espírito Santo. E então teve um culto onde o pastor chamou para que viesse até na frente, né? Pastor Ronaldo. E aí lá ele pediu, né? Quem quiser ser batizado pelo Espírito Santo, vem até a frente. Eu fui com uma alegria, nossa. E a oração foi muito poderosa. Vi pessoas pulando em alegria, né? Falando em línguas, sendo batizado ali naquele momento, mas eu nada. E eu estava muito, assim, fervorosa, sabe? Mas naquele momento eu não fui batizado pelo Espírito Santo. E eu voltei e falei, Senhor, eu sei que no momento certo eu serei batizada. E assim, na minha última etapa, né, de preparação de ser batizado pelo Espírito Santo, na última preparação que Jesus teve para minha vida, eu tive que passar em uma prova de fogo. E essa prova de fogo, ela se relaciona com os meus sentimentos, com os meus desejos, com os meus sonhos, né? Abalou muito o meu emocional e eu tive que abandonar os meus sentimentos para me se apegar a uma promessa, a única promessa, sabe? Ou seja, eu estava morrendo para mim mesma, para viver aquilo que Deus tinha para mim. Então, eu me matei, usar uma palavra mais específica, eu matei os meus sentimentos, aquilo que eu estava vivendo, aquela tempestade em mim, a minha vontade de abandonar tudo, né? E foi algo assim que estava no meu direito, aos olhos da lei, estava no meu direito de largar tudo. Eu tinha provas e tudo mais, e naquele momento era para mim abandonar tudo e caçar um rumo novo para mim. Porque eu já estava no meu limite ali, então o que aconteceu? Eu tive que renunciar os meus sentimentos, renunciar a mim mesma, para mim se apegar apenas a alguma coisa, a algo, uma coisa só. Eu me apeguei a uma promessa de Deus na minha vida. Ou seja, eu neguei totalmente os meus sonhos e passei a aceitar aquele sonho de Deus na minha vida. Eu passei a ouvir unicamente a voz do Senhor e me calar. E assim foi. E isso, se eu não me engano, foi numa segunda-feira. Ou foi numa terça? Acho que foi numa terça-feira. E quinta-feira, meus irmãos, eu fui batizado pelo Espírito Santo. Eu fui batizado pelo Espírito Santo. E desde então, fui selada. Desde então, Jesus, através do Espírito Santo, completamente entrou em uma comunhão concreta, firmada. Né? Hoje eu estou firmada na rocha, que é Cristo Jesus, porque o Espírito Santo habita dentro de mim. E depois desse dia, nunca mais parei em falar em línguas estranhas, nunca parei de ter sonhos de revelação, nunca parei de ser usada pelo Senhor. E estou selada até hoje. E eu tenho uma convicção muito plena, uma convicção muito certeira, de que eu não tenho caminho de volta ao pecado. Jesus, ele totalmente apagou, né, esse caminho de pecado. Eu não posso voltar mais. Eu não posso olhar mais para trás. E eu estou com a mão no arado. E eu não posso olhar nem para trás e também não tenho nem desejo de olhar para trás. Porque eu estou firmada, alicerçada na rocha, através do Espírito Santo. Antes, quem sabe, eu poderia abandonar todas as coisas, né? Abandonar o meu ministério, porque era eu que estava segurando o Espírito Santo. E hoje quem me segura é o próprio Espírito Santo. Ou seja, algo que era eu que segurava e eu poderia soltar a qualquer momento, hoje é ele, o Espírito Santo, que me segura e ele já não me solta mais. Aleluia. Então, qual que é a diferença de ser batizado pelo Espírito Santo? A diferença é, meu amado, que hoje, você sem o Espírito Santo, você pode soltar a qualquer momento. Você pode o abandonar a qualquer momento, porque você está alicerçado em si mesmo. Mas quando o Espírito Santo é alicerçado em você, é ele que te segura. E ele te segurando, ele não vai te soltar. Aleluia. Então, você que quer ser batizado pelo Espírito Santo, você que está no início do caminho do Evangelho,
você que é uma nova discípula, você que é uma nova criatura hoje, você que aceitou ou você que reconciliou com Jesus há pouco tempo, tenha plena certeza, ficai na cidade até que do alto seja revestido de todo o poder. Ou seja, quero te dizer nesta manhã, através da autoridade de Deus, ficai e aprendei com a palavra de Jesus. Suportai as afrontas. Tenha os olhos vigilantes. Entra em oração. Entra em jejum. E pede ao Senhor, porque Ele vai te dar. Mas também receba a sua última preparação para receber o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo. Se prepare para passar na última prova. Se prepare para passar na prova de fogo. Você vai ter que renunciar a si mesmo. Quem sabe você não está entendendo qual é a aprovação que você está passando hoje. E você está segurando nas suas mãos aquilo que você tem que soltar e entregar para Jesus. Quem sabe você não tem que fazer uma alta renúncia do seu eu para amanhã você ser batizado pelo Espírito Santo. É uma preparação, meus amados. Jesus Cristo quer te preparar. Então, que através desta palavra você seja edificado. Assim foi o meu testemunho. Assim foi a palavra que Jesus me revelou para trazer para você que tem sede do batismo com o Espírito Santo. E se prepare. Se prepare. Você cumprindo tudo que eu estou te dizendo através da palavra de Deus, logo, logo você será selada, batizada com o Espírito Santo. E ele jamais desagrudará de você, jamais te soltará, jamais soltará a tua mão. Antes, você que estava segurando, você podia soltar a qualquer momento. Hoje, é ele que te segura e ele não te solta por nada. Vamos fazer uma oração? Feche os teus olhos em nome de Jesus e venha orar comigo. Senhor, meu Deus, Pai querido, que através desta oração, Pai, esta vida, Senhor, possa ser contemplada pelo batismo com o Espírito Santo. Prepara, Senhor, esta mulher, este homem. Prepara, Senhor. Prepara ela na cidade, prepara ela no lar, prepara ela na igreja. Pai, que esta pessoa tenha sede da Tua palavra e que o Senhor venha manifestar através da palavra a esta pessoa, edificando, regenerando. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor fortaleça ela na última prova de fogo que o Senhor tem para que ela possa ser batizada com o Espírito Santo. Pai, em nome do Senhor Jesus, assim eu te peço, capacite a tua filha, o teu filho, nesta manhã e faça dela um grande instrumento nas mãos do Senhor para derrotar, para destruir toda a hóstia do diabo e de seus anjos. Em nome do Senhor Jesus, assim eu te peço. Que nenhum demônio, que nenhum príncipe deste mundo, que nem Satanás, nem o seu diabo, nem seus anjos desta terra possa prejudicar aquilo que o Senhor tem para a tua filha, para o teu filho. Assim eu te peço, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Posso ouvir um amém daí? Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te ilumine, te fortaleça. Seja convicta e firmada na rocha.